Boa noite, com a santa paz de Deus para todos. Estamos aqui mais uma vez, apresentando mais uma aula no nosso canal aqui, Mente Cristã Orientada. E hoje o tema que nós iremos fazer uma reflexão, é o relacionamento interpessoal, cultivando conexões positivas no trabalho e na vida. E quem vai falar conosco hoje sobre esse tema muito importante, que vai conduzir, é o irmão Daniel Leite, que é psicólogo, e ele que vai nos apresentar esse tema hoje. Lembrando que o canal Mente Cristã Orientada não está ligado a nenhuma denominação, é um trabalho de voluntários, e se você gosta do nosso trabalho, faça a sua inscrição aí no canal, que quanto mais pessoas estiverem inscritas, é bom que entregue esse conteúdo para mais pessoas. Avisando também que vai ser gravado, e se alguém tiver alguma objeção, alguma coisa que nos fale depois, mas vai ser gravado essa apresentação. Quem vai conduzir aqui, fazer a mediação, eu vou fazer a mediação, Rubens Neves, psicólogo, e também a irmã Karen, que é psiquiatra, também vai fazer a mediação desse tema, juntamente com o nosso irmão Daniel. Então, já vamos iniciar, irmão Daniel, fique à vontade para falar sobre relacionamento interpessoal. Tá. Só preciso passar os slides. Passou? Passou. Tá. Bom, então aqui é a definição, né? Que vai ser a interação, conexões, os vínculos estabelecidos entre duas ou mais pessoas, mediado por processos de comunicação, percepção social e troca, tanto racional quanto emocional. Só um pouquinho. Continua, né? Continua passando. Saiu da tela cheia agora. Agora. Saiu da tela cheia, mas continua no segundo slide. Tá naquela... Mas dá para ver, né? Dá para ver. Tá, Pode ser assim. vou fazer assim, porque senão eu perco minha referência aqui também. Eu acabei me atrapalhando. Com dificuldade para mudar. Na verdade, eu acabei não compartilhando a apresentação, estou compartilhando a tela. Mas você consegue clicar no segundo aí? Isso, foi. Abriu normal. Estamos vendo bem aqui, pode continuar. É que ficava demorando um pouco. Bom, então, esse relacionamento, ele ocorre em vários ambientes da vida, né? Então, o primeiro é com a própria pessoa, né? A gente está junto de nós o tempo todo, né? Nossos pensamentos, nossas reflexões, nós estamos conosco mesmo. E, embora isso não seja uma relação interpessoal, né? Mas ela é interpessoal, ela também influencia no inter, né? Porque a maneira como a gente pensa vai refletir na maneira como a gente interage com os outros, né? Então, se a gente é uma pessoa positiva, por exemplo, a gente vai ter uma tendência, né? Se a gente tem um pensamento, uma visão de mundo positiva, a gente vai ter uma tendência a interagir com outras pessoas com positividade, né? Se a gente é muito negativo, muito crítico, também vai ter essa tendência, né? Então, isso sempre vai influenciar. E para a gente ter uma boa relação com os outros, é bom que a gente tenha uma boa relação, né, conosco mesmo, boa forma de ver o mundo, de pensar, de refletir sobre as coisas, sobre a vida, né? Inclusive, assim, tem pessoas que têm uma visão de si mesmo, né, que
eu sou uma pessoa que comigo ninguém pode. Vou dar um exemplo, né? Comigo ninguém pode. Ninguém tira farinha comigo. Eu não levo desaforo para casa. Então, o que acontece? Isso ainda é um pensamento próprio da pessoa, né? É a maneira como ela se enxerga, a identidade que ela assume. Mas, com certeza, vai influenciar nas interações que ela tiver, né? Eu não levo desaforo para casa. Quer dizer que a hora que ela precisar ter algum tipo de divergência com alguém, ela vai lutar até o fim para, entre aspas, vencer aquela pessoa, né? Então, por isso que uma das primeiras ideias é essa, né? Que a maneira como a pessoa pensa, a identidade que ela se enxerga em si mesma, que ela enxerga em si mesma, vai influenciar. Aí vai ter espaços informais, que o primeiro lugar é a família, né? A casa, o lar, e as amizades, e lugares de lazer também, onde vai passear, um shopping, ou você vai num restaurante, por exemplo. Então, ali, por que é informal? Porque, na verdade, você encontra com pessoas, mas não tem obrigações formalizadas, né? Claro que tem regras sociais, né? Mas, por exemplo, você não presta contas em casa, você tem que responder uma coisa no mesmo nível que no trabalho, por exemplo. Aí tem os ambientes formais, são aqueles já mais controlados, né? Que tem regras, ambientes coletivos, né? Que aí, por exemplo, um passeio na praça. Cada um faz o que quer. Quem quer ficar sentado, fica. Quem quer ficar em pé andando, fica. Né? Então, por isso é informal. Mas o formal não, já tem umas regras ali. Né? Então, por exemplo, na igreja, todas as igrejas, mais ou menos, todo mundo, via de regra, né? E na maior parte do tempo vai sentar. Então, não pode estar todo mundo sentado e tem alguém andando lá na frente. Não pode, né? E aí tem outros espaços também. E aí o formal, né, que é o mais rígido, mais controlado, é o trabalho, né, porque aí tem regras claras e definidas, né, tarefas a ser executadas e coisas a serem entregues, por aí vai. E agora também já existe um ambiente digital, né, então a gente não pode esquecer que muita interação, ela ocorre no digital, né, tem as redes sociais, um grupo do WhatsApp. Aqui, por exemplo, né, a gente está usando um meio digital para fazer essa reflexão, essa conversa. Espera aí que eu vou mudar aqui da maneira... Pronto. E aí, quais são os principais problemas, então, né, que vão, via de regra, a maior parte, né, vai começar na comunicação. Então, onde vai haver falhas na comunicação. Esse é o começo dos problemas da interação social, do relacionamento entre as pessoas, né, das relações interpessoais. Bom, então vai ocorrer um dos problemas, uma escuta reativa, né, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, e a escuta reativa é o contrário da escuta ativa, né, então, quando a pessoa, ela escuta alguém falar e ela já se prepara para ter uma reação, precipitadamente, e por aí vai. Aí outro dos problemas, né? Uma comunicação violenta, né? E aqui a gente já começa falando que aí tem o implícita, né? Porque comunicação violenta não é violência verbal, né? Que isso aí é óbvio mesmo que já é violência, já é problemático. Quer dizer, não é xingar alguém, gritar com alguém. Isso nem é considerado comunicação violenta exatamente, porque isso aí já é uma violência verbal mesmo. É uma forma de agressão, né, verbal. A comunicação violenta é uma forma de se comunicar. E comunicação, o que é? Passar uma mensagem, de alguém passando uma mensagem para outro, para um grupo ou para uma pessoa só. Então, é uma forma de passar a mensagem, mas nessa forma ela é agressiva. Ainda que o objetivo principal não seja ser agressivo, né? Seja só passar alguma informação, mas a maneira que ela é passada, o modo com que a informação é passada, é agressivo.
né? E aí é carregado de, às vezes, julgamentos ou imputar culpas, né? Mas a gente vai falar disso também. E o contrário é uma comunicação não violenta. Aqui tem expectativas não ditas também, que é pressupor algumas coisas, né? Então, a pessoa se precipitou, não conseguiu ouvir com cuidado o que foi falado, e aí ela tomou conclusões, e depois ela vai falar, olha, mas eu achei que era isso, achei que era aquilo, e aquilo não foi dito. E aí também lidar com as diferenças, né? Porque pessoas diferentes já há um bloqueio natural já, né? A pessoa às vezes acha que aquela pessoa, por ser diferente, ela já não quer aceitar nem tentar entender o que a pessoa está falando, né? Já tem um conceito ruim anterior, né? Um pré-conceito, né? Conceito anterior ao que a pessoa, antes da pessoa falar, já tem um conceito negativo. É, aqui a gente vai começar então falando do trabalho, mas muita coisa do ambiente de trabalho, que é o lugar mais crítico, né, dos problemas de comunicação, eles servem para outros ambientes também, né? Inclusive familiar e tal, né? Então, embora está organizado assim, porque muito do material, quando a gente começa a estudar sobre problemas de relacionamento interpessoal, o material vai ser voltado para o ambiente corporativo, para o ambiente de trabalho, porque é o que mais as pessoas buscam, né? Melhorar ou se especializar, etc., porque é onde faz parte, inclusive, do profissionalismo, né? Então, o material a gente acha lá, mas claro que aprendendo a ter uma melhor comunicação, uma melhor interação social no trabalho, muito provavelmente a pessoa vai levar isso para outros ambientes também, para outras interações que são fora do trabalho. Aqui, o relacionamento interpessoal no trabalho bom, então vamos começar, né? A gente, dentro do trabalho, a gente tem que entender que se relacionar com outras pessoas faz parte, não tem como fugir, né? Então não é porque eu não gosto de algumas pessoas, então não vou nem conversar. No trabalho não dá para fazer isso, né? Se for numa praça, algum lugar assim, informal, talvez até consiga, mas no trabalho não tem como, né? É, bom, então é inevitável que aconteça essa relação. Então, já que é inevitável, já que não tem por onde correr, para onde fugir disso, mesmo que a pessoa não queira ou não goste muito, o melhor é aprender como ter a melhor relação possível, né? Então, é aceitar e aí procurar desenvolver, né? Procurar fazer o melhor possível. Por quê? Porque vai trazer uma harmonia, né, no ambiente de trabalho. E um ambiente de trabalho mais harmônico vai melhorar a satisfação de todos que trabalham ali, melhora a produtividade também, né? Porque um colabora melhor com o outro e tal, e traz para cada um mais qualidade de vida, inclusive para aquele que está se esforçando também, né? Então, se eu aprender a lidar bem com as pessoas, isso vai favorecer um ambiente para elas? Não, vai favorecer para elas e para mim também, né? Porque ninguém está sozinho naquele lugar, ninguém trabalha sozinho, né? Na maioria dos lugares, porque agora já tem o home office e tal, então, ou tem algumas atividades muito específicas, né? Os prestadores de serviço e tal, que vai trabalhar sozinho, mas 98, 99% trabalha em grupo, né? E às vezes tem cliente também, então não é só os colegas de trabalho, né?
tem clientes, tem outras empresas, tem outras instituições que cruzam, né, com o trabalho. Então, é bom aprender a lidar com todas. Irmão Daniel, eu lembrei aqui de um ponto nesse slide anterior, que você fala assim que é inevitável, então vamos buscar aprender, melhorar essa habilidade, né? E eu acho interessante, talvez óbvio, mas quando a gente fala, parece óbvio, mas na verdade não é tão óbvio assim, é que a gente não nasce com a habilidade de comunicar. A gente aprende a habilidade de comunicar, né? E ela é em camadas. E dependendo igual você colocou aí, os ambientes, eles vão necessitar de uma capacidade específica, uma habilidade específica em fazer essa comunicação, essa relação interpessoal. Então, tem gente que compara muito, assim, a pessoa que nasce com uma habilidade nata, né, uma facilidade em relacionar, em criar ali alguma forma de se adaptar, mas a maioria das pessoas precisam realmente buscar aprender, desenvolver essa habilidade. Não é natural para todo mundo, né? Na verdade, para a maioria não é natural. E mesmo para essas pessoas que parece muito natural, elas avaliaram, observaram, viram o que dava mais certo e começaram a aplicar. Então, todos nós precisamos sim, desenvolver essa habilidade. Muito bem. E aí a gente vamos chamar de HIT, né, que é relacionamento interpessoal no trabalho. Bom, ele vai se diferenciar dos outros ambientes, principalmente porque a gente não escolhe, né? É um lugar que a gente não escolhe as pessoas com as quais nós vamos ter que interagir, né? Então, a loteria da vida. A gente cai com pessoas, né? Não tem como escolher só aquelas que a gente tem afinidade, que tem uma personalidade que a gente gosta, né? Então, é o campo também para a gente desenvolver a habilidade, né? De interagir com os diferentes, né? Aceitar a diversidade, porque a gente vai ter que conviver bem com eles, né? Independente de ter ou não afinidade, como foi falado. Bom, as vantagens, como até a gente já comentou, tendo um bom relacionamento no trabalho, vai facilitar o próprio trabalho, né? Porque a maneira de passar informação, de fazer a fluência ali, vai ser melhor. Vai ter mais qualidade de vida, porque vai ter menos estresse, menos aborrecimento, né? Falha de comunicação, divergência, discussão, às vezes, né? Para o líder, porque é muito comum no ambiente de trabalho ter líderes, né? Também quando ele tem um melhor relacionamento, quando ele consegue se comunicar melhor, ele consegue liderar melhor também, né? Vai ter menos resistência das pessoas que ele lidera. Então, vai conseguir mais compreensão e mais colaboração, né? E aí, aqui coloca que ter isso que a irmã Karen acabou de falar, e que eu estou falando, que desenvolver a boa comunicação no ambiente de trabalho e desenvolver também as técnicas, né, o aprendizado para ter uma boa interação, faz parte de algo que é do profissionalismo, né? Por quê? Porque muita gente pode pensar, eu preciso aprender, sei lá, a pessoa trabalha numa firma de engenharia, por exemplo. Não, eu tenho curso de engenharia, né, a formação em engenharia, o ensino superior, eu fiz especialização em tal coisa ali ligada à engenharia, eu fiz mestrado, às vezes, tal, MBA, coisas relacionadas. Mas aí o que acontece? Pode ser que a pessoa ache que não, mas aprender a se comunicar não faz parte, mas faz parte, né? O bom profissional, ele não vai saber só o campo de conhecimento do trabalho, da profissão dele em si, mas essa habilidade também, e outras, né, de relacionamento, de interação, né, e isso é chamado também, dentro do campo corporativo, de soft skill. Então, tem os hard skill
e o soft skill. O hard skill é esse formal mesmo, esse de, por exemplo, o engenheiro cursou engenharia, ensino superior em engenharia, faculdade de engenharia. Isso é um hard skill. Mas ele desenvolver habilidades como empatia, comunicação assertiva, interação pessoal, etc., é o soft skill, né? E isso é muito importante também para ser um profissional de qualidade. Só para Sim. complementar também a sua fala, Daniel, nesse sentido aí da importância do hard skill e soft skills, né? Seria, assim, para, às vezes, alguma pessoa que às vezes não está acostumada com esses termos, né? Seria a tal da inteligência emocional, ou seja, como tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, né? Porque, por exemplo, esse técnico que você deu exemplo aí, o engenheiro com mestrado, com doutorado, pós-doutorado, vamos imaginar que ele passe em todos os concursos, que ele tenha um excelente salário, porque ele domina essa parte técnica da área do estudo dele. Só que, às vezes, como chefe, como supervisor, como marido, como amigo, como líder até de uma igreja, é uma pessoa, às vezes, de difícil convivência, porque ele é muito bom no hard, né? Mas na habilidade, que é o que você está falando do relacionamento interpessoal, ele é péssimo. E muitas vezes, como você falou no início, também sinaliza que o intrapessoal dele também é ruim, porque ele não consegue enxergar como que ele é chato. Exatamente. Bom, aqui eu achei bom colocar essas ideias aqui para o conhecimento, né? A gente está falando de comunicação, de relação interpessoal, e aqui são algumas das motivações maiores identificadas das pessoas em geral, né? Então, todo mundo tem uma grande necessidade de sentir-se importante, de ser reconhecido e de ser valorizado. Então, ao passo que quando a gente não faz isso, né, para a pessoa, trata ela com desimportância, ou não reconhece, ou não valoriza, isso é prejudicial para a relação interpessoal, né? Então, como a gente tem que agir com cordialidade, com respeito, é bom ter isso em mente, né? Dar uma resposta, um feedback, às vezes até um aceno com a cabeça, né? Evitar aquelas coisas assim que caracteriza, por exemplo, ignorar a pessoa, interromper, invalidar a fala da pessoa. Mesmo quando a gente for discordar, tem que ter um bom trato ali, né? Falar, olha, eu entendi que você pensa assim, mas eu acho que se a gente pensasse diferente, poderia ter um resultado melhor, tal. Por quê? Porque não ter esse cuidado, e alguém pode achar, mas isso é frescura, por exemplo, né? Então, não é exatamente uma maldade, né? Não, eu não gosto dessa pessoa, então eu vou ignorar ela mesmo. Não. Às vezes a pessoa, não, isso é frescura, eu estou falando aqui porque é mais importante. Ao longo prazo, o que vai acontecer? Vai causar esse afastamento, né? A relação interpessoal não vai ser boa, ela vai ser prejudicada. Né? Então é sempre bom ter isso em mente, né? E isso não é uma frescura, mas uma necessidade de todos, né? E é muito comum a gente querer essas coisas, porque é muito própria do ser humano, mas às vezes a gente fala, quando é para nós eu quero, quando é para mim eu quero. Só que quando é para os outros, é frescura, o que tem? Não falei nada demais, né? A gente minimiza quando é para os outros, né? Todos nós temos essa tendência, e a gente precisa trabalhar. Tem até a velha frase, né? Que acho que até Cristo falou, que para não fazer para os outros
o que a gente não gostaria que fosse feito para nós. Aqui para enfatizar a importância da comunicação, eu coloquei essa frase aqui que eu gosto, né, que é desse filósofo aqui, é alemão, né, o nome dele é Ludwig Wittgenstein. Ele colocou assim, isso é um grande resumo da obra dele, né? Ele falou, ó, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. O que ele quer dizer? Que o pensamento, né, a visão de mundo dele, e ele refletiu muito sobre o mundo, porque ele é um filósofo muito conceituado, né? Ela tinha um limite, a visão de mundo dele. O limite era a linguagem dele. Então, isso nos mostra a importância da linguagem, a importância da comunicação, né? Porque a comunicação ela é tanto o nosso pensamento, a nossa visão de mundo, quanto nós vamos compartilhar essa visão ou esse mundo com os outros, né? Porque dentro do trabalho nós estamos vivendo um mundo, né? Que é o mundo do trabalho, da tarefa ali que precisa fazer, que precisa entregar, tal, produtividade, etc. Então, falha na comunicação, na linguagem, vai prejudicar a produtividade. E também na vida, né? A vida em casa também é outro mundo ali em casa. O esposo com a esposa, com os filhos. Falha na linguagem, na comunicação, vai prejudicar aquela interação ali. E por aí vai. Então, por isso que aqui fala linguagem, mas a linguagem é o instrumento da comunicação. Então, por isso que é bom desenvolver, né? A capacidade de comunicação e ampliar, né? Essa ferramenta que é a linguagem. Essa frase é bem interessante, Daniel, e me fez refletir assim de que a linguagem é uma das formas que a gente tem de expressar o nosso mundo interno, né? Tem até aquela frase de Provérbios que fala, né? A boca fala o que tá cheio o coração, né? Então, é através da linguagem que eu expresso o que tem dentro de mim. Então, se essa pessoa, se ela não tem uma boa comunicação, se ela não tem uma linguagem é, não violenta, se a linguagem dela é muito violenta, dá para perceber que dentro o mundo daquela pessoa é um mundo que tem esse formato, digamos assim, né? Quando a pessoa procura se autoconhecer, procura amadurecer, procura melhorar nos vários aspectos da vida, automaticamente esse mundo dela vai ganhando um formato cada vez mais harmônico, né? E isso vai interferir nas relações interpessoais que ela está tendo. Então, tudo muito, muito conectado e a frase é realmente muito interessante, assim. Os limites do mundo interior é expresso através da linguagem, né? Principalmente. Uhum. E até assim, né? A gente pensa numa terapia, por exemplo, conforme a pessoa aprende mais, e até o autoconhecimento, né? Que ela vai adquirir, ela vai aprender novos termos que vão explicar e definir o que ela está sentindo. Porque se ela não tem esse repertório de linguagem, ela não consegue nem expressar o que ela está sentindo. Ela sente, mas não consegue entender nem expressar. Para um terapeuta, por exemplo, ou para uma outra pessoa que ela quer que ouça, né? Bom, então vou falar de algumas estratégias que voltado de novo para o ambiente profissional, mas que serve para tudo. Então, esse aqui eu acho muito importante, porque ele é muito comum no ambiente de trabalho. Como eu falei, né, a escuta reativa, né, e aí tem a escuta ativa. Isso aqui já foi assim um pouco divulgado bastante. Tem uma frase que resume, né, que é assim: todos nós devemos ouvir alguém falando com a intenção de entender o que a pessoa está falando e não com a intenção de responder alguma coisa. No ambiente de trabalho é muito comum que, principalmente em reuniões, assim, né, quando vai ter às vezes traz alguma mudança, alguma tarefa nova, e aí o que acontece?
quando fala em mudança, o ser humano já é um pouco resistente. Então, a pessoa nem sabe que mudança que vai ser, mas ela não quer. Já tem essa ideia. Porque o ser humano é resistente à mudança. Ele tem medo, porque a mudança, normalmente, ela vai trazer algo desconhecido. Né? Ela está acostumada a fazer as coisas de um jeito e está acomodada daquela maneira. Quando alguém fala, olha, nós vamos mudar isso aí segunda-feira, tá? Vai ser tudo diferente. Pronto. A pessoa já perdeu a paz, já. E às vezes vai ser melhor, até, né? Porque a gente não pode achar que toda mudança é para pior, né? Aliás, num ambiente de trabalho, o objetivo seria, né, deveria ser que todas as mudanças fossem para melhor, né? Porque para aumentar a produtividade, aumentar a qualidade dos produtos, aumentar o bem-estar dos colaboradores e por aí vai. Então, é claro que às vezes tem erro, né? Às vezes muda e fica pior, mas assim, a ideia não é essa, a ideia é que melhore. Mas as pessoas são resistentes. E aí é comum também, né? Isso é um problema de administração que é muito comum que tem mudança que nem consegue ser implementada, que eles planejam, tentam colocar, mas a resistência é tão grande que há uma falha também na gestão e acaba não sendo implementado. E aí, quando alguém vai propor, ou uma reunião que vai discutir casos e etc., né? Quando alguém fala, a pessoa, se ela já tiver aversiva com algum tipo de mudança, com ponto de vista, etc., ela vai ouvir o que a outra estiver falando e ela vai, ao mesmo tempo que ela está ouvindo, ela fica o tempo todo procurando alguma forma de refutar aquilo. E às vezes a pessoa nem terminou, só começou a explicar alguma coisa e tal, ela já pega alguma ideia e fala, mas isso aí não sei o que, não sei o que lá, tá errado, não, isso aí não dá, não sei o que, né? E isso acaba virando um costume às vezes. Então, tem um determinado lá, fulano de tal, ele pega isso para a vida dele. O costume dele é tudo que os outros falam, ele critica, refuta, entendeu? Interrompe. Então, às vezes, nem aquilo que está sendo discutido naquele momento, que tem uma pessoa falando, às vezes nem diz respeito às tarefas de trabalho dele. Às vezes são outras pessoas da empresa, no trabalho, que executa aquilo, mas ele dá opinião em cima do serviço que nem ele faz. Por quê? Porque ele vira o. Aí tem uns termos, né, que os outros falam que a gente não acha legal usar, né? Mas assim, a pessoa é do contra, né? Então, por que do contra? Porque tudo ele contraria, né? Então, assim, cada um de nós tem que refletir, né, fazer uma autocrítica para ver se a gente não está entrando por esse caminho. E como eu falei lá do pensamento interno, né, do intrapessoal, de repente a pessoa começa a tomar aquilo para a identidade dela. Não, eu sou aquele que comigo é difícil. Comigo ninguém fala as coisas, não, que eu não vou engolindo tudo que os outros falam, não. Eu, a hora que vai falar comigo, a pessoa fica sem saída, porque eu sempre venço uma discussão. Então, ele acaba sendo. Ele já começa a discordar, não é nem pelas ideias ou porque ele acha que o trabalho vai ficar difícil. Ele começa a discordar por discordar, porque ele tem essa identidade. Eu sou o discordador, eu sou assim, né? E ele precisa sempre alimentar isso, porque ele acha que isso, ele tem orgulho, né, disso. Ele acha que, eu sou uma pessoa que eu venço todo mundo. Então, é uma pessoa bem, na verdade, bem difícil de lidar. Acaba se tornando, às vezes, uma pessoa intransigente. E é muito ruim lidar, trabalhar junto com alguém intransigente, que não aceita nada. Também no ambiente doméstico, né? O esposo e a esposa, nenhum dos dois não podem ser intransigentes. Não pode ser uma pessoa que sempre a palavra tem que ser a dele, não ouve a opinião de ninguém, entendeu? Não aceita a opinião dos outros, nunca muda, né? Porque a relação vai se complicar. Bom, outra coisa, então evitar, né, aquela coisa de ouvir para responder, mas ter calma, estou até completando o anterior, ter calma, não ser precipitado e procurar entender.
primeiro. Não, peraí, eu não sei, não gosto de mudança, mas primeiro eu preciso entender o que, que a pessoa está propondo. E depois refletir com calma e ver se cabe, né, alguma fala. Mas falar quando for pertinente, quando for necessário, e não falar por falar, né? Outro aspecto é aquela coisa, né? Não ser o super crítico, né? Tentar enxergar um lado positivo em tudo. Quando a pessoa tem uma postura diante da vida mais positiva, isso vai refletir em tudo na vida dela, inclusive nas interações, né? Já foi falado isso. Então, aquela pessoa que tudo que fala, ela vê um problema para criticar. Tem até uma frase, né, muito comum assim para o trabalho que fala que como é que a pessoa ela acha um problema para cada solução. E o certo seria achar uma solução para cada problema. Mas então, uma das coisas é isso, né? Procurar que tem a velha frase do copo cheio, né? De olhar a metade cheia do copo ao invés da metade vazia, né? Mas a atitude positiva, até para nós assim mais ligada à saúde mental, ela também reflete até na saúde mental, né? Porque a pessoa viver enxergando tudo, não só no trabalho, mas na vida, tudo ruim, ela vai adoecer também, né? Uma depressão, um estresse, né? Então, a vida já é difícil mesmo, né? A vida não é perfeita, ela tem problemas, no mundo existe o mal, mas a gente tem que cultivar essa visão positiva, porque nós também sabemos que existe o bem e existe Deus, que controla tudo, né? Do Senhor a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E Jesus também falou, depois que ele venceu, que ele ressuscitou, ele falou: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Então a gente não pode ter uma visão, mesmo sabendo que existe o mal, mas ter uma visão negativa, né? Porque, acima de tudo, Deus está no controle. Aí outra coisa, é aprender a respeitar as diferenças, né? Até porque, assim, no ambiente de trabalho vai ter mesmo diferença de idade, de religiões diferentes, valores diferentes, visão de mundo, personalidade, né? Tem gente que às vezes é bem muito diferente da gente, os lugares que vai, onde frequenta, né? Famílias diferentes, etc. Então, assim, tem que respeitar. E também eu acho que é uma oportunidade para exercitar, né? Exercitar aspectos diferentes, né? Visões de mundo. Não que a gente vai passar a ter, mas é bom entender que existe outro, né? Existem outras visões também, né? Isso pode até enriquecer, né, a gente como pessoa também. Aqui é uma coisa assim de maturidade. Então, o que que é? Suportar a contrariedade, suportar o antagonismo. O que que é antagonismo? Eu acho uma ideia interessante. É muito comum que todas as pessoas queiram ser protagonistas. Ah, vai ter uma apresentação na empresa. É muito comum que a pessoa, embora muitos tenham medo de falar tal, mas quando alguém vai falar, ou pode falar numa reunião mesmo, não precisa ser uma apresentação, uma palestra. Quando ele fala, ele se sente importante, porque é ele que está falando. E aí ele se esforça. Mas assim, quando o outro fala, aí ele não presta muita atenção. Por quê? Porque não é ele, né? Então o outro ele deixa de lado. Então, aprender a ser antagonista é isso, é você aprender a deixar a vez do outro. Você aprender a prestar atenção mesmo quando não é você que está falando, né? Então, por quê? O ser humano tem essa vontade, esse desejo de ser protagonista, mas a gente tem que exercitar também o contraponto, que é ser antagonista. E até porque não dá para todo mundo ser protagonista o tempo todo, né? Quando alguém falar, vai ter várias pessoas que vão estar ouvindo, né? Às vezes alguém pode criticar, às vezes até pode
jogar ali uma ironia, alguma coisa na fala nossa, né? Ah, mas a gente tem que ter a maturidade emocional, é como foi falado, né? A inteligência emocional também, que é para saber lidar com crítica, com contrariedade, até com algum tipo de insulto, né? Ou ironia, sem ser uma pessoa melindrosa, né? Que vai pegar aquilo, ai meu Deus, falou isso, agora olha só, a pessoa não gosta de mim, porque ninguém gosta de mim, e toda vez que acontece isso e tal, e pegar aquilo e amplificar, assim, né? Tem que falar, olha, falou, tudo bem, nem todo mundo entende, mas vamos seguir adiante. Uh, o ser assertivo, né, que é se comunicar acertadamente, né, é muito interessante também, acho que até no... A gente tem uma cultura no Brasil que é uma dificuldade do não, né, como o irmão Rubens já apresentou uma vez. Então, a pessoa, em vez dela falar não, ela começa a dar um monte de rodeio, assim, de mas espera aí que eu vou tentar ver, aí depois eu te falo e não sei o quê. Aí o que pode acontecer? Pode ser que quando chegar mais para frente, a outra pessoa falou, não, mas eu achei que você ia fazer, né? Porque você falou que ia ver e depois você não falou mais nada, então achei que você já tinha aceitado já. Né? Então, em outros países, né, outras culturas, os estrangeiros eles são mais, não digo todas, mas tem muitos países que são mais assertivos ou não, já fala não. Para nós soa até como se fosse mal educado, assim, que, nossa, falou não na cara, assim, mas é porque a pessoa não quer ou não dá para fazer, ela já fala não de uma vez já, pronto. E até na Bíblia fala, né, que seja o seu falar sim, sim, não, não, né? Não ficar muito deixando no ar e ficar com medo, tal. E também pedir as coisas, né? Quer pedir alguma coisa, precisa de alguma coisa, fala direto o que quer. Não fica dando indiretas e suposições na esperança que a pessoa vai entender de forma descobrir assim, né? De forma velada e fazer. Não, o que você precisa já fala já o que você precisa e pronto. Isso daí é importantíssimo no casamento, né? Sim, Porque é sim. onde a gente mais vê que tem essa falta de assertividade na comunicação. E eu brinco com minhas pacientes mulheres, né? Eu falo assim, ó, seu marido de vocês, eles não entendem as coisas. Se você não falar claro, você vai ter que desenhar, vai dar mais trabalho. Então, aprende É, a falar com assertividade, aprende a falar com gentileza também, né? De saber controlar o tom de voz, né? A expressão que você faz na hora de falar, né? Isso tudo vai impactar na intensidade no quanto vai ser assertivo ou não. Porque eu posso pedir um copo de água para o meu esposo, mas se o meu tom de voz está um tom violento, né? Aquele pedido não vai ser um simples copo de água, vai ficar parecendo que é algo muito maior do que isso, né? E o que seria a assertividade? É ele entender que eu gostaria de um copo de água. Então, a forma como eu falo isso é onde vai direcionar de ser assertivo, né? De eu atingir o alvo que eu gostaria, né? Que é beber um copo de água. e é muito comum que a mulher, em geral, né? Mas a mulher ela é mais assim de pedir as coisas de uma forma mais velada, né? Por exemplo, a mulher quer ir num restaurante. Aí ela fala assim: ai, eu tô cansada hoje, né? Eu não sei o que que eu faço de comida. Esperando que o homem vai entender e vai falar: então vamos comer fora, né? E às vezes ele não entende. Ele Daí vai ter. eu lembro que uma vez a irmã falou, o que que a irmã falou? Que para o homem tem que desenhar, escrever, marcar, ou não sei se foi você que falou, mas sabe, É, assim, tem que desenhar.
certinho, senão não consegue. Você Né? O fala irmão Rubens aí, também falou uma coisa parecida, assim. sim, irmão Rubens fala muito sobre isso também, muito bem, né? Mas se falasse desse jeito aí, se eu falasse desse jeito do meu marido ia falar assim, ué, então vai descansar. Você não Então, pode né? estar cansada? Vai descansar. Então, então, aprender, né? Que às vezes é uma característica da pessoa. Para aquela pessoa, você tem que falar mesmo o que você quer. Não adianta dar uma dica, né? Muitas vezes, nesse tema, a gente vê muito na clínica, né? Que às vezes a pessoa fala assim, eu só falo a verdade, você não suporta a verdade, eu sou sincero, né? Então, quando eu converso, às vezes, com algum paciente, assim, eu vou dar alguma palestra, né? Eu falo assim, você tem que ser autêntico ou falso? Claro que todo mundo quer ser autêntico, né? Verdadeiro. Mas aí depois eu faço a seguinte pergunta: mas você quer ser autêntico de maneira gentil ou cruel? Você escolhe. Porque o assertivo, muitas vezes as pessoas usam de uma maneira assim, que não é bem a palavra, né? Aqui nós falamos do jeito certo. Mas às vezes alguém fala assim: o Daniel é muito assertivo. Aí a Karen é assertiva, é muito assertiva. Não, não tem muito assertivo. Ou é assertivo, ou é agressivo, ou é submisso. Então, se a pessoa falou da maneira assertiva, ela usou empatia, ela usou educação, ela respeitou, mas fez o pedido, ou discordou. Mas a gente tem dificuldade mesmo de discordar, né? Às vezes vai falar alguma coisa, o Daniel vai ficar chateado. Eu não queria que ele ficasse chateado. Eu vou falar um negócio para a Karen que eu preciso falar, mas eu sei que ela vai ficar chateada. Então, é difícil. Mas um amigo de verdade, vai falar para mim algo que ele não gostou de mim, e ele colocando bem colocado, eu vou agradecer. Não é, cara? Com certeza. Não na hora, né, irmão Rubens? Porque vai bater, aí vai. Mas também A gente vai, tá bom, tá. Aí depois eu falo assim, mas tem razão. Aí volta lá e agradece. é claro que a gente está falando sobre assertividade de ocasiões que a linguagem assertiva ela é necessária. Vai ser muito comum nas tarefas de trabalho ou entre o esposo e a esposa, nas atitudes que tem que tomar, né? Mas, assim, existe também uma habilidade social que a gente não é também. Tem muita gente que fala assim, eu sou sincero, eu falo mesmo. Só que, assim, você não pode ser mal educado e chamar isso de sinceridade, né? Porque às vezes não é necessário você ser tão sincero. Claro que eu não estou falando que é para ninguém mentir, né? Não é isso. Mas, assim, ter uma habilidade social, principalmente sim, entre a família, entre amigos, a gente vai ter também, porque às vezes a gente pode ferir alguém com tanta sinceridade e de forma desnecessária, né? Até Jesus, em muitas ocasiões, ele se calou. Perguntavam, ele ficou calado, não respondeu. E algumas ele falou, tu disseste, né? Você que está falando, não sou eu. Então, assim, omitir não é mentir, é omitir. Às vezes é um melhor caminho na interação social também. E ninguém se apoie, não, eu sou sincero, a identidade, né? Eu sou sincerão mesmo. Nisso para ser uma pessoa mal educada, uma pessoa que machuca os outros também, né? Que também não é legal, né? Mas a comunicação assertiva é essa, o que precisa ser falado em tarefas, em pedidos, né? Tem que ser falado de forma clara, né? Então, vamos tomar cuidado, senão ocorre o tal do sincericídio,
né? A pessoa é tão sincera que ela acaba se queimando socialmente por isso, né? Porque ninguém gosta também de alguém que fala coisas assim inconsequentes, né? Que coisas que machucam. Às vezes a gente vai ter que ouvir também, ou às vezes não é o momento de falar. Os amigos de Jó, eles ficaram acho que 7 dias sem falar nada primeiro, né? E depois começaram a falar, e mesmo assim é raro, né? Depois Deus falou que eles não falaram certo, pediu para Jó orar por eles e tal. Mas olha que eles demoraram 7 dias, porque era um momento de ficar só do lado, né? Não tinha o que falar. A empatia, que fala, olha, para boa relação social é bom você ter empatia, para boa comunicação é bom ter empatia. É uma palavra que ela está muito popular, né? Ela não está só dentro da psicologia e tal, ou dentro né, das estratégias de comunicação, de interação. Ela acabou sendo muito, muito popular. E eu acho que ela, como ela se popularizou muito, ela perdeu um pouco do significado original. Hoje é muito comum que a empatia seja confundida com uma compaixão, né? Então, alguém tem compaixão da outra pessoa, tem dó, né? Aí, eu tenho empatia. Só que a empatia, no sentido original, ela era uma capacidade, uma habilidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Muitas das vezes não para ter compaixão exatamente, mas para entender o ponto de vista da outra pessoa. Que nem a criança fala alguma coisa, uma criança falou alguma coisa assim que para nós está errado, né? Não deveria nem falar. Aquela coisa, a criança fala as coisas, às vezes a criança é sincera demais, né? Vai uma visita, ela fala uma coisa assim. Mas aí, vamos supor, esse exemplo, vai uma visita na casa e ela fala uma coisa, sei lá, a roupa da pessoa tem uma mancha, e ela fala, nossa, a roupa está suja. A criança fala. É uma coisa que nós adultos não falaria. Ia ser deselegante. Mas a criança falou. Mas o que essa pessoa vai pensar? Ele vai ficar bravo? Ele nunca mais vai voltar na casa? Vai achar que o pai e a mãe é culpado, então vai cortar relações? Não. Ele vai entender, olha, a criança ela não tem essa habilidade social. Ela fala mesmo. E porque é criança, né? Ela não adquiriu todo esse conhecimento, esse traquejo social, essa habilidade. Então é normal. Isso, se ela pensar assim, ela teve empatia por aquela criança, ou seja, ela entendeu por que a criança falou. E é isso que a gente tem que treinar também, porque às vezes alguém no trabalho ou família tal fala alguma coisa que nos critica ou até às vezes é que nem um ataque mesmo. E aí o que é comum se a gente não prestar atenção? Eu me atacou, vou atacar de volta. Vai escalando, né, a agressividade. Um é agressivo, o outro também é, o outro também é, o outro também é. Mas às vezes não é uma maldade, um ataque por maldade, é porque aquela pessoa, no repertório dela, na visão de mundo dela, nas habilidades que ela tem, é o que ela conseguiu fazer. Então isso é empatia, né? É entender as limitações. Então tem essa frase que é muito famosa mundialmente, que era uma coisa assim, ter empatia não é só você ver o sapato da pessoa, calçar ele no pé, mas é você calçar o sapato e ainda andar uma milha. Quer dizer, você entender, procurar perceber a trajetória daquela pessoa, tudo que ela passou, tudo que ela aprendeu, ou tudo que ela deixou de aprender, né? Toda a história dela e por que ela age daquele jeito, né? Porque senão a gente vai para o julgamento, né? É, fez isso é porque é ruim, fez isso é porque é sem vergonha, porque não quer, entendeu? Mas às vezes a pessoa não teve uma oportunidade
de aprender a ter um comportamento diferente. Então, é bom sempre ter isso em mente, né? E evitar os julgamentos, né? Principalmente julgamentos superficiais, né? Aí falar um pouco da comunicação não violenta, que é um, uma maneira, né, de se comunicar, uma postura na comunicação muito bem conceituada. Tem um livro, né, que é desse Marshall Rosenberg, muito famoso esse livro, na psicologia. Então, assim, né, em linhas gerais, o que ela fala? Para mudar o foco ao se comunicar, né, tirando um foco de julgamento, que a gente acabou de falar, e de culpabilizar também, ou seja, jogar a culpa na pessoa, para passar esse foco para empatia e para buscar ter conexão, que é o que a gente busca, né? Então, ele dividiu, né, 4 etapas, que a pessoa deve ter essa postura de 4 etapas, 4 passos, para que ele pratique, então, uma comunicação que não seja violenta. Lembrando só, né, de novo, comunicação violenta não é violência verbal. A violência verbal é muito óbvia, né? Xingou, falou um palavrão, gritou com a pessoa, aí já é violência mesmo. Mas a não violenta pode ser um julgamento. Falar assim, você sempre faz isso, você nunca me entende. Isso está sendo violento, mas não está xingando a pessoa, né? Ironias, sarcasmo, né? E a pessoa fala, então, desculpa, eu me atrasei. Ah, tá bom. Eu não esperava nada melhor mesmo. Não está xingando a pessoa de um palavrão, mas está sendo violento. Então, quais são esses passos, essas técnicas que o Rosenberg elaborou, né? Então, assim, que primeiro a pessoa deve fazer uma observação daquilo que ela tem como fato, né? Então, evitar suposições, evitar o que ela acha, né? Então, por exemplo, vamos pegar numa empresa, um funcionário chega atrasado numa reunião. O chefe, ele pode achar que isso é um descaso, ou que ele fez isso porque não gosta do chefe, mas aí ele está julgando. Ele não tem essa informação sólida, de verdade, assim, não tem. É coisa que ele está fazendo um julgamento, né? Ele está inferindo. Mas o fato que ele tem é que chegou atrasado. Isso ele viu lá, ele olhou no relógio, viu a pessoa chegando, então isso é o único fato que ele tem. E aí, a pessoa, toda vez que ocorrer um problema assim, a própria pessoa que está observando, então, ela vai ter algum sentimento. E aí é muito bom que ela procure, né, no autoconhecimento, ela desenvolva essa técnica de ver o que ela está sentindo. Aí vamos supor que ele se sente frustrado, por exemplo. Ele tinha uma expectativa diferente, o atraso do funcionário fez ele se sentir frustrado. Aí, esse sentimento, ele vai estar sempre ligado a uma necessidade. Então, ele tem que perguntar, tudo bem, eu me senti frustrado, mas por quê? Aí ele fala, não, eu tenho necessidade de ser mais valorizado como chefe. Ele identificou. E aí, o último passo, quando ele for expressar a comunicação, ele vai fazer um pedido, que tem que ser descrever, né, como ação concreta e de forma positiva. Então, como ele poderia se comunicar com esse funcionário, apontando que ele chegou atrasado, né? Que é esse o assunto aqui do exemplo. Então ele fala assim, olha, fulano, eu vi que nas últimas 3 reuniões você acabou chegando atrasado. Olha, eu me senti um pouco frustrado com isso, porque a minha expectativa era que, como as reuniões foram marcadas uma semana de antecedência,
eu gostaria que fosse considerado a importância delas. Elas estão resolvendo ABCD, tá? Então, eu peço que a partir de agora, nas próximas, você chegue 5 minutos antes. Pronto. Ele já falou tudo. É diferente falar assim, fulano, você sempre chega atrasado. Fulano, ó, você sempre dá problema. Olha, você atrapalha a reunião toda vez. Porque aí vai colocar a pessoa na defensiva e vai ser violento para ela. Então, é claro que essas técnicas têm que ser estudadas, desenvolvidas, e elas cabem em todos os ambientes, né? Não só no trabalho. Então, aqui é só um exemplo, né? Mas quem se interessar, o livro, né, do Marshall Rosenberg é muito interessante para isso. E essas técnicas é um exercício que a gente tem que ir desenvolvendo e praticando, né? Não é uma coisa que eu vou ler o livro e já vou saber fazer dali diante. Não. Por quê? Porque a gente sempre tem a tendência ao contrário, né? A gente tem a tendência em julgar ou jogar a culpa na pessoa, né? Você que fez isso, você é culpado por aquilo outro, né? Expressar o sentimento, muitas das vezes, em vez de colocar eu me sinto frustrado, eu me sinto triste, por exemplo, colocar assim, você me frustrou. Olha, você sempre me irrita. Então, assim, ela está tirando de falar como eu fiquei irritado, né, de colocar ela como responsável daquilo e colocando o outro. Olha, você sempre me irrita, né? E não identificar as próprias necessidades, também não vai ser assertivo, e fazer pedido, por exemplo, o chefe fala assim, você, o fulano, não dá mais, porque você sempre chega atrasado. Ele não pediu nada, ele só colocou uma culpa ali, uma acusação, né? E não deixou claro que ele precisa que chegue 5 minutos antes. Então é mais ou menos isso, né? Claro que esse assunto é bem amplo. Aqui tem mais duas técnicas que eu completo, né? E eu até acabei de falar que, assim, em vez de falar assim, é melhor para nós nos comunicamos melhor se a gente falar assim, olha, eu me senti triste porque você não ouviu o que eu falei. É melhor do que falar assim, olha, você nunca me ouve, entendeu? Porque aí já vai soar para a pessoa como um ataque e vai ter a tendência da pessoa querer se defender, né? Então, como eu falei, técnicas que precisa ser desenvolvida, tal, não é de um dia para o outro que vai conseguir, mas é bom ter em mente e caso acostume, porque tudo na vida a gente pratica, acostuma, né? Então, se praticar, consegue acostumar. O feedback, né, que é chamado assim, mas pode ser até uma bronca, uma reclamação tal, é reclamar do fato, né? Então, fulano, olha, o fato de você ter chegado atrasado atrapalhou um pouco a reunião. É, quer dizer, olha, quando alguém chega atrasado, atrapalha a reunião, porque a gente tem que parar, tal. Do que falar assim, fulano, você sempre atrasa. Fulano, você nunca chega no horário. Fulano, você sempre atrasa a reunião. Ou seja, apontar para a pessoa, né, em vez de apontar para a ação, para o fato, para o acontecimento. Porque apontar para a pessoa, ela vai também se pôr na defensiva. Aqui é um trecho da Bíblia que eu acho que, assim, não tem tanto a ver com comunicação, mas eu acho interessante também, né, pensando no Evangelho. Aqui é aquela parte que Jesus está falando, né? Ele fala assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Então, assim, é claro que, por mais que a gente busque conhecimento e até desenvolva algumas técnicas, estude, busque informação, aprenda sobre como ter uma melhor relação interpessoal, no trabalho, na casa, na família, nos amigos,
na igreja, em todo lugar, às vezes vai acontecer problemas mesmo. Às vezes vai ter divergências, vai ter mal-entendidos. E o que Jesus ensinou? Para não prolongar, não deixar isso durar um tempo longo. Procurar resolver o mais rápido possível, né? Para não dar margem para que aumente os problemas. Porque às vezes, sei lá, uma palavra mal entendida, por exemplo, que não é esclarecida rapidamente, o que acontece? As pessoas que teve o mal entendido, elas vão ficar fomentando aquilo. Bom, e aquilo vai crescendo, né? E vão ser tentadas até a cada vez pensar mais mal. Não é assim mesmo, que ele não gosta de mim, eu vou lá, agora eu vou falar tudo. Vai surgir uma ira, vai ser alimentada uma ira, um desejo de vingança. Então, assim, às vezes uma conversa, olha, aconteceu isso, não sei se você entendeu, mas é assim, assado. Desculpa, eu me expressei mal e etc. Então, assim, prontamente já resolve, já apaga. É que nem um incêndio, né? Tem um foguinho, você pega o extintor, apaga rápido. Porque se você deixar aquele fogo ir crescendo, 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 chega uma hora que nem o corpo de bombeiro não salva mais o ambiente, né? Vira um incêndio incontrolável. Acabando já. Esse aqui é um outro trecho também fala a mesma coisa, né? Que, olha, irai-vos e não pequeis. Então, assim, ter sentimentos negativos não necessariamente é pecado, faz parte do ser humano. Tem hora que a gente fica com raiva mesmo, né? Frustrado, mas evitar, não é por causa disso que está liberado para pecar, né? Está liberado para agredir, para ser violento, para xingar, né? E aí coloca, olha, então, já que a ira é própria do ser humano, mas não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, resolve rápido, né? Porque senão a tentação de pecar, ela vai continuar agindo. Então, respira e resolve, esclarece e segue em frente. Então é isso. Obrigado aos ouvintes. E agora, se os irmãos quiserem completar com alguma coisa ou alguém tiver alguma pergunta, se a gente tiver um tempinho para conversar ainda, mais alguma coisa. Maravilha. Realmente, né, Daniel e Karen, a, as conexões na nossa vida, né, se todas pudessem ser positivas, teríamos mais saúde, menos estresse, menos conflitos, mas como você colocou no título, Daniel, é cultivar, né? Cultivar conexões. Então, você não tem uma horta bonita, um jardim bonito, sem um cuidado, né? Sem uma dedicação. Então, essa aula que você passou aqui para nós hoje, com várias técnicas, com várias orientações, é para a gente lembrar que o jardim ou a horta não vai ficar bonito sozinho. Alguém vai ter que tirar o mato, jogar água, adubar, se precisar jogar uma aguinha a mais, se precisar até colocar uma rede de proteção para evitar de muita chuva ou muito frio, porque não é fácil ter conexão positiva com todos. E muitas vezes, como você falou no início, né, da comunicação intrapessoal, às vezes é difícil a gente ter conosco mesmo. Às vezes a pessoa é necessário conversar com um pastor, conversar com um líder religioso, para pedir ajuda que não se entende, né? Confessar suas faltas, né?
e muitas vezes precisa passar pela psiquiatra para tomar uma medicaçãozinha para ficar mais calmo, para não agir por impulso. Às vezes tem que passar para o psicólogo para aprender a ver a vida de uma outra maneira, porque às vezes a pessoa reclama, 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 mas ela prejudica os ambientes onde ela está. Ela tem dentro de si coisas que deixam o ambiente tóxico. Lembrei agora de uma historinha que eu vi num livro que diz assim, é uma historinha bem simplesinha, mas ela é didática, né? Diz assim, que tinha um velho na entrada de uma cidade olhando o movimento. E aí chegou uma pessoa com uma mudança que estava mudando para aquela cidade, né? Aí um moço estava ali por perto e ficou olhando a conversa. Aí disse que o moço, quem chegou de mudança, entrou e perguntou para aquele senhor que estava ali olhando a cidade: Meu senhor, eu estou mudando para essa cidade. Me diga como são essas pessoas dessa cidade. Daí ele falou assim: Como eram as pessoas da cidade que você morava? Falei assim: as pessoas da cidade que eu morava, elas eram pessoas mal educadas, agressivas, egoístas e fofoqueiras. Aí o senhor falou para ele assim, ó, aqui você vai encontrar as mesmas pessoas. Aí ele entrou para a cidade. Aí demorou mais um pouco, chegou outro caminhão de mudança. Desceu e foi bater papo com aquele senhor. E o rapazinho olhando. Falou assim, olha, estou mudando para a sua cidade. Como são as pessoas dessa cidade? Ele falou assim, olha, como que eram as pessoas da cidade que você morava? Olha, onde eu morei, eu só mudei por causa do meu trabalho, porque eram pessoas educadas, atenciosas, empáticas, delicadas, verdadeiros amigos. Só mudei por causa do trabalho. Aí o senhorzinho falou assim: aqui nessa cidade você vai encontrar as mesmas pessoas. Aí o moço estava olhando e falou assim: mas o senhor mentiu, o senhor deu as respostas diferentes para duas pessoas. Daí ele falou assim: é o seguinte, para onde você mudar, aonde você morar, você leva consigo a casa que você quer viver. Certinho, muito bom essa reflexão. Então, a aula que você passou para nós é sobre isso. Temos que procurar criar essas conexões, porque elas não acontecem do nada, né, cara? Precisa do esforço, né? Exatamente, precisamos do esforço. Eu não vou saber agora aqui de cor, assim, de cabeça, mas em Provérbios tem várias partes falando sobre a língua, né? Sobre a fala desordenada, sobre a dificuldade que é em controlar a língua, e isso é próprio do ser humano. Então, a tendência natural o sentimento vir e a gente acabar tendo ali uma atitude impulsiva, falar na ira, falar na raiva, e isso pode acontecer mesmo, não é errado quem, não é que a pessoa cometeu um pecado se acabou escapulindo ali, mas ela tem que entender o porquê que isso aconteceu e reparar seus erros, porque cada atitude leva junto a sua consequência, né? Então, se aconteceu comigo, tá tudo bem, só que eu vou arcar com aquelas consequências e reparar o dano na medida que for possível, né? Então, para que isso não aconteça e não tenha que ter todo esse desgaste, esse gasto de energia desnecessário, a gente aprende as técnicas que o irmão Daniel colocou aqui pra gente, que facilita muito. E, assim, é muito gostoso aprender isso, porque a gente acaba sendo reconhecido no trabalho, não pela parte prática, né, do trabalho, mas sim como uma pessoa. Nossa, é bom falar com fulano, né? Fulano, ele além de resolver, ele me ajuda até a fazer eu pensar melhor, porque é uma pessoa que transmite mais calma, é uma pessoa, é agradável, né? É agradável. E é bom ser agradável, né? Então, não é algo natural, é algo que a gente tem realmente que se dedicar e procurar estudar sobre mesmo,
E as técnicas que o irmão Daniel falou aí são ótimas. Com o tempo, a gente faz isso de forma mais natural, mas no início, a gente faz igual o irmão Daniel falou, é bem assim, ixi, ali eu tenho que falar, é o fato, peraí, eu tenho que, é assim mesmo, até que fica um pouco mais natural à medida que a gente vai treinando. Precisa ter um esforço, né? Não tem jeito. E como você falou de provérbios, tem vários pontos lá que diz, né? E diz também sobre a pessoa aguentar as consequências. No Provérbios 14, no verso 3, diz assim: na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservarão, preservá-lo-ão. Ou seja, o tolo fala sem pensar, recebe varadas. Ele, ele falou sem pensar, ele vai receber as varadas, é a consequência. Mas o sábio vai preservar, o lábio do sábio o preserva, o protege, porque ele pensa um pouquinho antes de falar. Mas foi muito bom. Eu acho que... Tem algumas perguntas aí, Daniel? Dá para ver se tem alguém Deixa, fazendo uma pergunta? deixa eu só colocar aqui, só completando uma parte Ah, que a Karen falou, que eu lembrei, né, na verdade, que ela falou assim, que alguém que se comunica bem, que lida bem com as pessoas no trabalho gostam daquela pessoa. Ah, que bom que é lidar com fulano. É uma pessoa de fácil trato, né? Agradável trabalhar junto com ele. E aí tem o contrário também, né? Se a pessoa não desenvolveu, aí fica assim, o fulano é difícil. Os outros até têm medo. E tem que passar esse relatório para ele. Ó, eu não vou passar. Passa você. Entendeu? E só que tem uma coisa, né? E aí linka um pouco, liga, né, com aquilo que eu falei no começo, que algumas pessoas pegam por identidade. A gente até falou, acho que numa outra live, que tem pessoa que tem orgulho às vezes de falar, não, eu não levo desaforo para casa, comigo ninguém pode, tal. Então, se a gente não tomar cuidado, não buscar um autoconhecimento, a gente acha que tem uma característica nossa que é especial, diferente, que nós somos valentes, mas na verdade não, na verdade que lá é negativo. E aí a gente lembra também, como a irmã Karen falou, acaba sendo aquela pessoa que os outros vão enxergar ela de uma forma ou de outra no trabalho, que o cristão é a luz do mundo, né? Então, e claro que no trabalho, no dia a dia, as pessoas conhecem umas outras, sabem que fulano é de uma religião, fulano é de outra, fulano não tem religião, fulano vai para as baladas, e por aí vai. Então sabe que fulano é cristão, né? E aí, mas como que a pessoa é o cristão, mas é o mais difícil de lidar? É o cristão, mas é aquele que todo mundo tem medo, porque se precisar passar uma informação para ele, vai tomar pancada. Então, isso também faz parte do bom testemunho, né? Porque como luz do mundo, a gente tem que seguir os ensinamentos de Cristo. Ter a mansidão, ser pacificador, né? Só pegar o Sermão da Montanha lá e pegando um por um, as bem-aventuranças, então é isso que tem que, que aparecer em nós. Essa tem que ser a nossa luz, né? Então, mas eu sou assim mesmo, Deus sabe que eu sou assim. Se você você tem que mudar, porque nós fomos chamados para se transformar, né? Não fomos chamados para deixar a natureza do velho homem e adquirir a natureza de Cristo, né? Então, esse é o nosso objetivo. Nós temos que ter essa preocupação, né? Não podemos nos acomodar. Errou, pede perdão aos irmãos, pede perdão a Deus, pede perdão às pessoas que trabalham conosco, só que não pode se acomodar. Não pode ser aquela pessoa que vive machucando as outras e vive pedindo perdão.
né? Tem que evoluir. Deixando os rudimentos do velho homem, nós vamos evoluindo, crescendo até a estatura de Cristo, que é um varão perfeito, que é perfeito, né? É necessário, né, Daniel? Não é fácil, mas a gente precisa dominar a nossa língua. Em Tiago, no capítulo 3, ele compara a língua com o leme do barco, ele compara o freio na boca dos cavalos. A gente coloca freio na boca dos cavalos para que nos obedeça e conseguimos dirigir todo o seu corpo. E fala também do que controla os barcos, né? Mas aí diz também assim, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de veneno. Com ela nós bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Então não convém que se faça assim. Por acaso pode ter uma fonte do mesmo manancial, água doce e água amargosa? Então não convém, porque também a figueira produzir azeitona ou a videira produzir figos. Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. É difícil. A língua tem um poder muito grande, tanto de bênção como de maldição. Mas para isso, por isso que você falou lá do Marshall Rosenberg, lá, que tem que observar, tem que identificar. Eu preciso identificar em mim as minhas emoções. Se eu estou fazendo por amor, por inveja, por ódio, por medo, eu preciso identificar minhas emoções, o que me motiva. E se o que me motiva não é algo tão saudável, eu preciso pedir ajuda. Eu preciso mudar essa fonte para uma fonte mais saudável, de algo mais doce, mais suave. Eu não sei se tem alguma pergunta. Alguém tem? Aqui no chat não tem nenhuma. Se alguém quiser falar agora. Não vai também deixar de falar, porque vai achar que falar tá errado. Não, falar é bom, é importante, expressar é muito bom. E é por isso que teve essa conversa tão boa aqui, né? Justamente nos dando dicas de como falar ainda melhor. Isso, exatamente. Mas eu acho que não tem, não. Então, acho que a gente encerra, né? Daniel, fica à vontade para falar mais alguma coisa a respeito da aula ou vou partir para o encerramento. Não, acho que passei as informações. Eu acho que faltou um pouquinho da internet, né? Que acabou não dando tempo, né? Que eu lembro, assim, agora, tomar cuidado com a escrita, né? O texto escrito no WhatsApp, porque quando a gente escreve, não tem a entonação. Então, às vezes é muito assim, quem está recebendo a informação tem que tomar cuidado, porque às vezes a outra pessoa está escrevendo só de forma rápida, tal, e quem está lendo, pensa, nossa, mas está sendo grosseiro, está bravo, né? Então, às vezes o áudio ele pelo menos transmite o tom de voz, né? Então, uma informação a mais. Que eu lembro é isso, os grupos, né, também tomar cuidado, porque ali tem um monte de gente vendo, então tomar cuidado para não expor nada, né, tem coisa que é melhor falar reservadamente, né, e então é isso, né, também não ficar, o grupo é da igreja, ou o grupo dos músicos, ou o grupo, aí a pessoa fica colocando coisa de política, então assim, ela está sendo inconveniente naquele conteúdo, porque não é o propósito do grupo, né? Aí começaram a ter até aqueles grupos travados, que a pessoa não pode mais. Por quê? Porque tinha alguém lá que ficava pondo um monte de coisa, que ninguém nem queria aquela informação, e ele estava sendo mal educado em pôr. Outra coisa, né? Põe coisa e não descreve, então coloca um vídeo. Aí fica aquela telinha preta do vídeo, assim.
E aí o que a pessoa espera? Que as pessoas vão assistir o vídeo para saber do que se trata? Então coloca, olha, esse vídeo eu achei interessante, é uma informação sobre um projeto social que aconteceu americana sobre criança autista. Pronto. Aí quem se interessa já assiste. Ah, isso aqui é um hino, se for um grupo da igreja, um hino tocado no acordeon, por exemplo. Hino tal no acordeon, da cidade tal. Então, a pessoa já vê ali do que só colocar, entendeu? Parece que eu sinto um pouco, só colocar, parece que a pessoa está empurrando a informação, né? Então é isso. O assunto vai longe, né? Tem mais aspectos, mas comunicar é essencial para a gente viver, né? Maravilha. Cara, se tem algo a acrescentar, ou vamos já fazer os encerramentos, só despedir do pessoal? Acho que já podemos encerrar, assim. Acho que foi bem completo. Eu fiquei muito feliz de participar mais uma vez com vocês. É sempre bom a gente refletir, né? E lembrar desses temas tão, tão importantes para a nossa vivência. Deus abençoe. Amém. Maravilha. Mais uma vez, queremos agradecer aos nossos amigos, nossos irmãos que assistiram aqui ao vivo. Ficará gravado, daqui mais alguns dias estará disponível o link. E relembrando que quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque isso é muito importante para nós. Que Deus abençoe a todos, que tenham um ótimo final de semana, com a santa paz de Deus e com a alegria junto às suas famílias. Deus abençoe a todos, beijo no coração, e logo teremos mais uma aula aqui do grupo Mente Cristã Orientada. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.